Aê! Vamos de novo. Voltamos, a segunda parte. Meu Deus do Aqui, na céu. verdade, é um assunto que realmente ele se estende, né? Porque são muitos mitos que são criados em torno dos medicamentos psiquiátricos, né? Muitas coisas que acabam tornando esse assunto extenso, né? E sem contar, né, as dúvidas que as pessoas têm com relação a esses medicamentos. Né? Então, é um assunto para horas, né? E eu também falo demais, então me desculpe. Não, imagina, imagina. Solange, as suas explicações são perfeitas, né? E Obrigada. pode falar o tempo que você achar necessário aí, porque com certeza as pessoas estão conseguindo absorver bastante aí essas informações aí, muito importantes. Né? Então, com relação, né, obrigado, né, primeiramente às pessoas que voltaram aí, né, para essa segunda parte, para a gente poder concluir logo mais o assunto, né? Mas obrigado a todos que estão voltando. Então, continuando com relação a uma dúvida que chegou aqui, né? Essa é uma dúvida que ela é muito comum, inclusive, né? E um pouco arriscada também. A gente sabe que muitas pessoas praticam isso. Mas eu posso tomar bebida alcoólica, né, durante o tratamento com medicamento psiquiátrico? Então, vamos lá, né? Vamos primeiro para a minha recomendação, né? Que é a recomendação, acredito, da maior parte dos profissionais de saúde, né? Que não, é melhor não. Porque o álcool, ele pode interferir e muito na ação do medicamento. Falando sério agora, realmente o álcool interfere gravemente na ação da maior parte dos medicamentos, não só psiquiátricos, mas ficando ao ponto, né, que o nosso agora é dos medicamentos psiquiátricos, para você ter uma noção, se você ingerir juntamente é trágico, né? Juntamente não pode em hipótese alguma. Mas mesmo que você ingira uma bebida alcoólica durante o tratamento, sem ser ao mesmo tempo, né, concomitantemente com o medicamento, com um ansiolítico, vai fazer com que a ação daquele medicamento se torne muito maior. Então, ao invés de você ter um efeito da retirada da ansiedade, da pacificação, para que você fique mais tranquilo, você passa a ficar depressivo. Você passa a ficar com um outro efeito. Então, isso pode gerar outros problemas, gerar outras doenças, dependendo do caso, intensificar o efeito do medicamento, bloquear o efeito do medicamento, ou ainda ter o efeito adverso do medicamento. Por que disso? Porque a maior parte dos medicamentos sofre reações químicas no fígado. E o álcool vai agir no fígado. Vai fazer com que você perca células extremamente importantes no seu fígado. Então, é extremamente importante que durante um tratamento, principalmente psiquiátrico, que você pese na balança. De novo, que eu falei da balança, né? O que é mais importante? Custo-benefício. Exatamente, custo-benefício. O que é mais importante? Você ter o controle do seu organismo, o bem-estar do seu organismo ou utilizar uma bebida alcoólica? Então, eu acredito que ter o controle sobre o organismo, ter uma qualidade de vida melhor, é sempre muito mais importante, muito melhor do que o álcool. O álcool ele pode ser um agente totalmente agressor do seu organismo, quiçá do medicamento. Então, assim, realmente tem que se ter com muita parcimônia e risco-benefício de novo. Então, eu não recomendo em hipótese alguma. Até com relação aos ansiolíticos mesmo, né? A meia-vida desses medicamentos ela é muito longa, né? Exato. Então, esse acho que é outro fator também que pode acabar prejudicando
Porque no caso dos ansiolíticos, né, as pessoas que, né, têm quadro aí de ansiedade generalizada, precisam tomar, né, um medicamento para baixar, né, um pouquinho toda essa tensão, geralmente recomendados, né, os ansiolíticos, um dos principais efeitos dele é potencializar o GABA, né, que é um depressor do sistema nervoso, né. A questão é que o álcool, ele também potencializa o efeito do GABA, mas, e aí você está usando duas substâncias, né, que vão potencializar o neurotransmissor, o mesmo efeito, e aí, lógico, o risco pode ser muito alto, inclusive, né, que vai baixando a atividade do seu organismo, e pode ter até um risco de uma parada respiratória, né, ou algo do tipo, porque, né, abaixa muito essa frequência de funcionamento do organismo. É muito grave. E aí, até pegando o gancho que você falou mesmo, você, pegando a parte do ansiolítico, que tem um tempo de meia-vida longo, se você utilizar o álcool, lembra, o álcool faz com que você urine mais, certo? Então, em contrapartida, você vai ter a saída daquele medicamento, a eliminação daquele medicamento fora do tempo correto. Então, ou seja, vai encurtar esse tempo de meia-vida do medicamento. Então, se vai encurtar o tempo de meia-vida, você, além do fato de, naquele momento que está o medicamento com o álcool agindo, você ter um efeito muito maior, então, assim, um efeito depressor muito maior, você ainda depois de passar desse efeito, você vai voltar com um nível de ansiedade extremo. Então, você vai ter oscilações, que oscilar no nosso organismo é normal e é esperado, mas dentro de uma faixa, né? Se você passar essa oscilação muito, tanto para mais quanto para menos, o seu organismo não consegue responder. Então, daí que vem as crises. Então, você tomando medicamento tendo crises extremas de ansiedade, crises extremas de depressão. Então, é de se pensar, vale a pena todo esse risco, né? Para você ter uma crise, para você ter o surgimento de efeitos colaterais, o surgimento de efeitos adversos, eu acredito que não vale a pena, né? Nenhuma substância vale a pena ao ponto de tirar o controle que você já estava conseguindo com aquele medicamento. Sim, com certeza. E aí, outro fator que acaba sendo, né, muito mal interpretado, né, pela sociedade é a ideia, né, inclusive tem uma parcela de alguns profissionais de saúde que pensam dessa forma, né, com relação à indústria farmacêutica, né, de que a indústria farmacêutica é a grande vilã, né, da sociedade, né, que, principalmente na psiquiatria, as pessoas querem enquadrar, né, deixar as pessoas enquadradinhas, né, num padrão, que na verdade não é isso, né, não tem nada a ver com isso. Como a gente, né, falou aí desde o início da live, os medicamentos, seja eles psiquiátricos ou não, eles existem para te ajudar, para te auxiliar, né, e não para o contrário, desde que você faça a utilização correta, né, e é para isso que existem, né, as recomendações, existem aí os médicos que vão prescrever esse medicamento para o quadro que eles acharem que vai funcionar, que vai ser melhor para você. Mas de forma alguma eles vão tomar essa liberdade, essa autonomia, e até para a gente fazer um contraponto também, as pessoas falam, né, da indústria farmacêutica, mas tem uma outra indústria que eu acho que ela vem crescendo ao longo do tempo aí, muito mais do que a indústria farmacêutica, que é a indústria do óculos de lente de contato, por exemplo, mas que ninguém fala nada, né? Então, é outra indústria que vem crescendo bastante, mas não gera preconceito, não tem um debate sobre isso. É engraçado, né? Eu concordo com você. É que gera-se muitas discussões a respeito disso, e principalmente
um preconceito, né? Um preconceito principalmente com a indústria farmacêutica, mas a indústria farmacêutica, sem ela, não temos medicamentos, não temos vacinas, né, extremamente importantes para não só medicamentos, vacinas, mas outras substâncias para o uso hospitalar, para o uso em clínicas. Então, na realidade, não é a indústria farmacêutica que é o vilão, né? É como você utiliza esse medicamento. Eu bato sempre nessa tecla. Não adianta você depositar a culpa sobre a indústria. O problema é como você utiliza esse medicamento, de como você o faz, né? De como você o adquiriu. Então, esse é o problema da falta de responsabilidade, né? É esse que é o problema maior. Então, infelizmente, ainda se tem muito disso, não só da indústria farmacêutica, mas de farmácias de manipulação, de algumas drogarias. Então, se não tivesse tudo isso, a gente não estaria aqui com uma porção de medicamentos que estão salvando vidas até nesse momento dessa quarentena. Então, Exato. é de se pensar que não é realmente tudo isso É que de as se pessoas pensar. pintam, né? São mitos, né, que são criados ao longo aí dos séculos, né? E esses mitos, eles são não só com relação à psiquiatria, mas acabam atingindo também a questão da farmacologia, né? Como consequência disso, né? Mas que, na verdade, como a gente falou assim, eles não foram criados, né? Os medicamentos não foram criados para te trazer nenhum malefício, né? Pelo contrário, né? Então, de uma forma geral, né? Para a gente, né, acabar encerrando, de uma forma geral, medicamentos psiquiátricos viciam? De forma geral, não, né, professora? De forma geral, não. Existem os medicamentos que podem viciar? Existem, né? Existem, mas a grande maioria não vicia, né? E tem outras questões que a gente abordou, né, que são importantes, né, nesse contexto. Tem a questão também se engorda, pode engordar, pode emagrecer, né? Também não, né? De forma geral, não. Isso é muito relativo, né? Então, eles existem para te ajudar. E é importante que você tome seus medicamentos, conforme o seu médico passou, seu médico receitou, e principalmente, né, o que tem acontecido bastante agora durante essa quarentena, né, que acabou dificultando um pouco o acesso das pessoas aos tratamentos, muitos deixaram de tomar a medicação, né, por conta de não estar passando, né, em consulta com o psiquiatra, muitos abandonaram atendimento psicológico por conta desse distanciamento, né, e que é compreensível, porque muitas pessoas têm mais facilidade na questão presencial do que com a questão virtual, né, de tecnologia, tudo. A gente leva isso em consideração, mas você chegar ao ponto de você interromper um tratamento, parar a medicação, eu acho que não é válido. Exatamente. Essa parte é o principal, que é a parte do seguir o tratamento, né? Interromper um tratamento, principalmente de medicamentos que mexem com o sistema nervoso central, não é de uma hora para outra. Não pode ser feito de uma hora para outra, muito menos sem a supervisão de um profissional da saúde. Porque ele vai acompanhar e vai fiscalizar para ver se está no caminho certo, se pode ser retirado naquele momento ou não. Geralmente se utiliza até a palavra por alguns médicos que fala do desmame, que é até seguido na parte da amamentação, né? Desmame, mas é uma retirada gradual, é paulatinamente. Tudo depende do medicamento que está sendo utilizado, do organismo daquele indivíduo, das necessidades daquele indivíduo. Então, é muito pessoal. Não existe uma regra que você tem que tomar um dia, no outro não. Não existe essa regra. Tudo é relativo e depende muito
cada caso é um caso. Então, tem que ser visto e acompanhado por profissionais da saúde competentes que vão fazer com que você tenha essa retirada, e essa retirada aos poucos, gradual, de forma consciente. Até pegando o gancho com isso, que a Andrea colocou aqui, né? Que ela usava aerosol, ficou viciada e aí ela só conseguia sair se tivesse, porque ela tinha crises de asma e ela conseguiu se libertar por meio da terapia, que fez com que ela entendesse o que estava acontecendo, né? Então, isso, exatamente, Andrea, perfeito. Quando você tem o uso de medicamentos a longo prazo, então, qualquer medicamento a longo prazo, não só psiquiátricos, você, se for para retirar esse medicamento, primeiro que só o médico que realmente poderá fazer essa retirada. Segundo, que para retirar esse medicamento, você tem que ter o suporte de outros profissionais, como o psicólogo, que vai fazer com que você entenda a causa daquele problema, o porquê que você está com aquelas crises de asma, ou mesmo outros problemas de saúde. E em contrapartida, um nutricionista, educador físico também, para fazer com que essa tríade perfeita, para mim é a tríade perfeita, nutricionista, psicólogo e educador físico, fazer com que você consiga, de repente, parar o uso daquele medicamento, se porventura houver necessidade, se for melhor para você, ou ainda fazer com que você continue com esse medicamento, mas de uma forma muito mais segura e muito melhor. Então, isso. E o último ponto, prometo que é o último, em relação a quando você faz o uso de um medicamento controlado, ou melhor, de um medicamento a longo prazo, um conselho que eu dou para todos como farmacêutica é, a partir do momento que você escolheu um medicamento, uma marca, isso se o médico permitiu, né? Se ele colocou o nome do princípio ativo, você pode escolher se é um genérico, se é o referência, se é o similar. Enfim, você escolher que você vai seguir aquele referência, que é o que foi primeiro descoberto, desenvolvido. Então, você vai seguir aquele referência até o fim do seu tratamento. Por quê? Porque um medicamento ele não é composto apenas pelo princípio ativo, né? Apenas pela substância principal. Ele é composto por outras substâncias. E cada indústria possui um conjunto de substâncias. Então, o efeito final vai mudar no sentido de tempo de ação, tempo de absorção. O efeito entre todos é o mesmo. Vamos supor que é para a hipertensão. Então, tanto o referência, quanto o genérico, quanto o similar, eles vão causar a diminuição da pressão. Porém, cada um deles vai ter um tempo de absorção, portanto, um tempo de ação. E aí você começa com um medicamento de uma marca e depois tem um efeito que chega no, sei lá, 40 miligramas no sangue. E aí o outro, ele consegue esses 40 miligramas, mas só depois de 3 horas. E esse conseguia depois de 1 hora. Então, você já vai tendo um nível plasmático diferente e diferentes ações. Então, o seu tratamento vai ser totalmente descontínuo. É como se você não tivesse um tratamento a longo prazo. Fosse começou, parou, começou, parou, começou, parou. Então, um conselho que eu dou, que a maior parte das pessoas não segue, é isso. Se você puder seguir sempre o mesmo medicamento, sempre será melhor para você. É isso. Mas acho que mais claro que isso é impossível, professora Solange. Muito boa a sua explicação. Mas é isso, né? Essa é uma questão importante também, a questão do tempo de ação, né? Principalmente com relação a antidepressivos, né? Que as pessoas, que diferentemente dos ansiolíticos, né? Que tem a ansiolítica, ele tem uma ação imediata, né? Os antidepressivos, eles demoram um pouquinho mais. E muitas vezes a pessoa está tomando o medicamento e está achando que não está fazendo efeito, não está vendo mudanças, mas na verdade ela precisa ter muita paciência,
por conta desse tempo de ação, né? Principalmente no caso de antidepressivos, né? Tem a questão da neuroplasticidade, né? Que o medicamento vai fazer. Isso leva um tempo, né? É como se fosse um reparo que ele estivesse fazendo, né? No seu sistema nervoso, para que você consiga perceber essas melhoras. E muitas vezes, isso varia de antidepressivo para antidepressivo, mas muitas vezes você consegue perceber os efeitos a partir de 2 a 3, às vezes até 4 semanas da utilização desse medicamento. Então, não é um efeito imediato, né? É um efeito a longo prazo. Exatamente, porque existem vários fatores, né, que interferem na ação e principalmente por se tratar de início de tratamento. Início de tratamento sempre vai levar muito mais tempo para funcionar. E esse tempo, ele depende de como está o seu organismo e um dos fatores principais é, primeiro, como funciona o seu metabolismo. Se ele é mais acelerado, se ele é mais devagar, então, assim, ou seja, a parte da bioquímica nisso, né, interfere muito. Então, se ele é mais acelerado, então o efeito vai dar muito mais rápido. Se ele é mais lento, vai acontecer depois de muito mais tempo. Tem outros fatores também que depende do grau que está aquela doença, em que ponto você está iniciando o seu tratamento. Se está iniciando logo no início do desenvolvimento dessa doença, no meio, ou já está depois de anos que você procurou uma ajuda. Então, isso também interfere e muito, muito, para que você tenha um início daquela ação esperada, né? Fora o detalhe que até você encontrar o medicamento também adequado, pode levar um tempo. Mas é como eu disse antes, e até você reafirmou, tem que ter paciência. Não existe outra forma. Tem que ter paciência. Mas pesar, né? Vai valer muito mais a pena você ter a paciência, porque vai ser bom para você, vai ser bom e não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor, porque doenças psiquiátricas interferem de novo, né? Não apenas com você, não deixe de pensar isso, não apenas com você, com a sua família também. Então, é importante que você siga corretamente. E eu espero que tudo que tenha passado aqui tenha servido, tenha valido a pena e que as pessoas tenham entendido aí, porque nós fizemos realmente com muito amor, realmente, para passar aqui essa informação. Com certeza, com certeza. Eu acho que tem as pessoas perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, tá? Já salvei a primeira parte da live no GTV, já está disponível, acredito eu. Eu vou compartilhar. E também depois, lá a professora Solange vai compartilhar. Quem estiver assistindo ainda não segue a professora Solange, eu deixo a dica aqui, né? Hashtag fica a dica, siga a professora Solange aí, que com certeza vai agregar muito conhecimento de vocês, tá bom? Então, siga também você, que você tem até um canal no YouTube também, que dá muitas informações muito importantes. São excelentes as informações. Com certeza. Obrigado. E o vídeo vai estar disponível lá, tá? Eu acredito que amanhã eu consigo colocar também lá no meu canal do YouTube o vídeo, tá? Então eu vou salvar as duas partes, parte 1 e parte 2, vai ficar salvo aqui no GTV, a professora Solange vai compartilhar depois também, tá? E, bom, é isso. Professora Solange, muito obrigado, gratidão, né, pela sua participação. Muito obrigado pelo esclarecimento, né, todas esclarecimento das dúvidas que as pessoas tiveram com relação a esse tema, que é um tema, como eu disse, extenso, né, que se deixar, vai horas falando sobre isso, porque é muito, muito relativo, mas que também não impede de, né, mais para frente a gente fazer outras lives também, não só com relação aos medicamentos psiquiátricos, mas também outras questões aí de saúde que são importantes, né? Com certeza. Então, já fica antecipado o convite aí, já está convidada, sempre que... Obrigada!
é bem-vinda. Poxa, muito obrigada. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Realmente, adorei. Foi muito bom. Obrigado a todos também que conseguiram aí, ter um tempinho, né, para assistir essa live. Gratidão a todos vocês aí que participaram, mandaram as dúvidas, mandaram as perguntas, tá bom? Muito obrigado, Sol. Obrigada. Uma excelente semana aí, tá bom? Você também. E a gente se vê numa próxima live. Com certeza. Confirmado. Tá bom? Obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.